Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estamos juntos em mais um estudo da Revista Espírita, ano 1858. Para você que já nos acompanha, muito obrigada pela sua confiança. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se desejar, inscreva-se no nosso canal e receba as atualizações de todos os nossos cursos. Hoje nós vamos finalizar o mês de setembro de 1858 e vamos ver 5 pontos: os gritos da noite de São Bartolomeu, palestras de além-túmulo, os talismãs, problemas morais e ainda observações sobre o desenho da casa de Mozart. Primeiro ponto, os gritos da noite de São Bartolomeu foram gritos alguns dias após o massacre da noite de São Bartolomeu, que aconteceu dia 24 de agosto do ano de 1572, iniciando ali em Paris, mas se estendendo por vários dias por outras cidades francesas. Segundo as informações históricas, e elas divergem muito quanto a isso, houve milhares de mortes. Segundo os historiadores, os que menos identificam mortes colocam ali a conta de 2.000 mortes, mas há quem diga que foram mais, em torno de 70.000 mortes. Então, realmente, foi um massacre que ficou na história. E o que consta desta informação trazida na coletânea do Marquês Christophe Juvenal de Ursins, que ele era tenente-general do governo de Paris, e essa informação foi escrita pelos fins do ano de 1572 e impressa em 1601. Então, consta que, na noite do dia 31 de agosto de 1572, o massacre foi dia 24 de agosto, então, alguns dias após, o que aconteceu? À noite, escutavam-se gritos, escutavam-se gemidos, exatamente iguais àqueles que aconteceram no dia do massacre, como pessoas morrendo, pessoas gritando, pessoas realmente naquele mesmo ambiente e naqueles mesmos sons que foram ouvidos na noite do massacre. E aí consta a informação de que havia, aqui não consta exatamente quem escreveu, tá? Mas consta que essa pessoa que identificou esses sons era, nessa noite do dia 31, havia feito muito calor, e ele mais uma outra pessoa, foram sentar ao lado de um riacho e, de repente, ouviram no ar um barulho horrível de vozes tumultuosas e de gemidos, misturados a gritos de raiva e de furor. Consta que essas pessoas ficaram imóveis, espantados, olhando-os um ao outro, mas sem coragem de falar. E essa pessoa, isso aqui, lembremos que isso aqui foi impresso. Então, consta nessa informação que esses gritos duraram em torno de meia hora e que acredita, é certo, que o rei Carlos IX ouviu, ficou apavorado e não dormiu o resto da noite. E aí, consta ainda na sequência, também, informação de que essa situação, que foi contada e impressa, que consta aqui dentro dessa coletânea do Marquês, consta também num outro informativo, que diz o seguinte: se algum prodígio não deve encontrar incrédulos, esse é um, e é atestado, então esse aqui consta em outra informação, e foi atestado por Henrique IV, em seu livro 1, capítulo 6, página 561, consta essa informação, que é uma informação semelhante
ao que foi trazido anteriormente sobre esses gritos que foram ouvidos dias após o massacre de São Bartolomeu. Só que aqui consta a informação exatamente falando o que aconteceu com o rei Carlos IX quando ele escutou os gritos. Então vejam que foi algo ouvido por várias pessoas. Nós vemos aí, então, que se consta que nós estamos vendo fenômenos de efeitos físicos. Então diz o seguinte: dias após o massacre da noite de São Bartolomeu, havia visto uma grande quantidade de corvos pousar e crocitar sobre o pavilhão do Louvre, que na mesma noite, Carlos IX, 2 horas depois de se haver deitado, saltou da cama e fez com que os camareiros se levantassem e mandou-os em busca, pois ouvia no ar um grande barulho de vozes gementes, em tudo semelhantes às que se ouviam na noite do massacre, que todos esses gritos eram tão chocantes, tão marcados e tão distintamente articulados, que o rei pensou que fossem os inimigos de Montmorency e os seus partidários atacando-os de surpresa, pelo que mandou um destacamento da sua guarda para impedir o novo massacre, mas que os guardas informaram que Paris estava tranquila e que todo aquele barulho que se ouvia estava no ar. Então, essa informação sobre os gritos é algo que de fato ocorreu, constam em 2 informações históricas, e Kardec vem exatamente observar e falar que são fenômenos que a doutrina espírita já nos orienta, já nos fala, principalmente no que concerne aos fenômenos de efeitos físicos. Então, nós conseguimos compreender o acontecido, compreender que de fato isso é real, é possível acontecer e como acontece. E ele diz aqui, Kardec diz assim: interrogados sobre a causa dessa manifestação, vários espíritos responderam que era um castigo de Deus, o que é fácil de compreender. Então, só que Kardec ele não entra em detalhes aqui sobre maiores explicações sobre o que seria esse castigo de Deus, tá? Embora nós saibamos que Deus não castiga, tudo decorre da lei de causa e efeito. Somos nós que, pelas nossas atitudes, acabamos ali atraindo situações delicadas. Nós não sabemos se isso foi uma lei de causa e efeito para aqueles que ficaram encarnados, também acredito que sim, e para aqueles que desencarnaram, que se deixaram mover pela guerra, pelo massacre, pelo ódio, pela violência. Talvez muitos, e nós sabemos que isso acontece, muitos ali ainda se encontrassem, após alguns dias apenas do massacre, muitos ainda ficam presos ali na crosta, por aqui, não sabem que estão desencarnados. Então, essas situações de mortes coletivas é sempre algo que traz muito sofrimento para aqueles que participam dessas situações, ainda mais numa situação de guerra. Então, aqui Kardec não faz grandes considerações, tá? Ele apenas relata, traz esses 2 relatos históricos e diz que para quem tem o conhecimento da doutrina espírita, fica fácil compreender e perceber e que isso é realmente real, isso deve de fato ter acontecido, porque sabemos ser possível. O segundo item que nós vamos trabalhar no dia de hoje, na nossa aula de hoje, é palestras de além-túmulo, e fala sobre a letargia estática da senhora Schwalbenhaus. O que aconteceu com essa senhora? Ela fazia parte da família de Baltimore e ela estava muito adoecida. Ela veio realmente definhando. Chegou num dia, ela faleceu. E aí, toda a família havia procedido a tudo aquilo que tem que se fazer quando há um desencarne, a questão do enterro, havia organizado tudo para que o enterro acontecesse logo na sequência. No dia seguinte, vamos colocar assim. E aí, o que aconteceu? Durante a noite, durante a madrugada, o marido da senhora ouviu, despertou com sons dela falando. E ele achou que era uma impressão, alguma coisa da memória dele, da mente dele, mas
as palavras, os sonhos se tornaram realmente reais, ele se levantou e foi até o quarto. E ele a viu perfeitamente bem. Era, se não me falha a memória, 6 horas da manhã, quando isso aconteceu. Ela estava bem, ela estava sentada na cama dela, energeticamente, organicamente falando e se mostrando muito melhor do que antes, ou seja, que ela vinha definhando. E ela se apresentava ali muito bem, de saúde. E aí todos ficaram meio que espantados, um pouco até temerosos, mas em resumo, ela disse que durante aquele período, ela havia estado com a filha deles, eles haviam perdido uma filha pequena há alguns anos, e que ela esteve ao lado da filha, que a filha, na verdade, estava muito bem, que ela teve, durante aquele período, a oportunidade de viver momentos maravilhosos. Ela disse que foram momentos tão felizes, em lugares e ambientes tão belos, que ela não queria voltar. E disseram a ela, foi dito a ela que ela voltaria para que ela pudesse se despedir dos familiares e, de uma certa maneira, também relatar o acontecido, mas que ela, em breve, ela retornaria logo na sequência. E, de fato, foi isso que aconteceu. Ela acordou ali, voltou às 6 horas, 8 horas, na sequência, 8 horas, 2 horas depois, 6 horas da manhã ela despertou, 8 horas da manhã ela faleceu definitivamente. Mas ela havia passado essas informações, teve a oportunidade de se despedir de todos, falar como estava a filha e falar que ela, na verdade, já ansiava retornar para o lado da filha, que ela estava feliz de ter a oportunidade de avisá-los, de contar, de se despedir, mas que ela, de fato, queria ir. E assim aconteceu. Então, isso foi algo que emocionou muito a família. E Kardec acabou por evocar o espírito dessa mãe, da senhora Schwabenhaus. E ela trouxe ali algumas informações de como ela estava, do que ela sentiu durante aquele período que ela estava em letargia. Ela afirmou que, na verdade, isso só foi possível porque o seu corpo perispiritual ainda estava, de alguma forma, ligado ao corpo físico, que não havia ocorrido o completo desligamento do corpo perispiritual, senão não seria possível esse retorno. Então, essa é a situação. Então, nós vamos ter a oportunidade de conhecer algumas das palavras, algumas das informações trazidas por essa senhora quando ela foi evocada. E também aqui o que Kardec, de alguma forma, nos mostra importante, tá? Então, consta, então, mais ou menos dizendo, realmente afirmando que às 8 horas, depois de se haver ternamente despedido do marido, dos filhos e de uma porção de pessoas que a rodeavam, a senhora Schopenhaus expirou realmente, tá? Então, ela foi evocada, diz aqui, evocada numa sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a 27 de abril do ano de 1858. E aí, a primeira observação que nós destacamos aqui foi perguntado a ela o seguinte: durante a vossa morte aparente, ouvias o que se passava em torno de vós? E ela diz que ela diz que a alma dela estava muito preocupada com a sua felicidade próxima, e ela nada ouviu. Então, olha o que Kardec diz, que ele diz o seguinte: em regra, sabe-se que os letárgicos acompanham e ouvem tudo o que está acontecendo ao seu redor, mas que ela teve, na letargia, ela teve um estado de êxtase. Ela viveu um estado de êxtase. Estado de êxtase é quando a nossa alma desdobrada vai a lugares espirituais de grande felicidade, de grande elevação e superioridade. Então, o espírito fica extasiado com toda aquela felicidade e beleza que ele participa. Então, no caso dela, como ela teve um fenômeno de êxtase, ela se desligou daquilo que estava acontecendo ali ao redor do corpo dela. Então, exatamente disso. Em geral, os letárgicos veem e ouvem o que se passa em volta de si, e ao despertar, conservam a lembrança. O fato que retratamos oferece a particularidade de ser o sono letárgico acompanhado de êxtase, o que explica o desvio da atenção da paciente.
mostra que é um caso peculiar em relação ao estado letárgico e ao êxtase também. Ela diz que não sofreu nada durante o processo de letargia, que ela retornou à vida porque Deus permitiu que ela retornasse para consolar os corações que a rodeavam, que realmente o perispírito ainda animava o seu invólucro terrestre, por isso foi possível esse retorno. Nós já sabemos, se tivesse acontecido o completo desligamento, isso não ocorreria. Ela diz o seguinte, que ela sabia que ia morrer, mas ela disse assim, aquilo tudo pouco importava, desde que eu havia entrevisto a felicidade dos eleitos. Então, ela teve ali, no seu estado de êxtase, acesso à felicidade dos eleitos. Então, é isso que ela buscava. Claro que a Terra, nós sabemos, é um mundo ainda de sofrimento. Então, quem tem a possibilidade de perceber e visualizar ambientes mais felizes do plano espiritual, acaba desejando ir para lá. Ela disse, foi perguntado se ela via outros espíritos durante a letargia, além da filha dela. Ela disse que viu uma porção de outros, mas a voz da filha e a felicidade que experimentava eram suas únicas preocupações durante aquele momento. E ela diz que tinha consciência de que a morte estava próxima. E ela diz mais, era-me uma esperança feliz, porque ela era uma boa pessoa, então ela entreviu para onde ela iria e o que ela viveria, então aquilo ali para ela já era um prêmio, o desencarne. Ela diz que ela tinha 48 anos quando ela desencarnou, e ela diz que perguntaram a ela, deixando a vida definitivamente às 8 horas, quando ela desencarnou, tiveste consciência clara e lúcida da vossa nova condição? Ela diz, tive-a no momento da letargia. Aí perguntam, experimentaste a perturbação que geralmente acompanha a volta à vida espírita? E ela diz, não, eu estava deslumbrada, mas não perturbada. Então, aparentemente, quando ela responde isso, parece uma contradição, porque o livro Céu e Inferno, a doutrina, nos mostra que a perturbação sempre existe. Só que Kardec vem dar uma observação. Ele diz o seguinte, sabe-se que a perturbação que segue a morte é tanto menor e menos duradoura, quanto mais depurado em vida é o espírito. O êxtase que precedeu a morte dessa senhora era, aliás, o primeiro desprendimento que a alma tinha dos laços terrenos. Então, é como se ela já tivesse passado com a primeira morte, vamos colocar assim, esse estado de letargia, ela já tivesse ali passado por um certo estado de perturbação, e que foi acompanhado do estado de êxtase. E como ela já era um espírito também mais elevado, foi tudo muito rápido, que para ela é como se não tivesse existido. O que reforça para nós, então, a importância de nós trabalharmos a nossa elevação espiritual. Aí ela diz que ela, naquele momento, está sobre a forma feminina, ou seja, o corpo perispiritual está ali na forma que ela ocupava na sua última reencarnação. E diz mais, e a última observação que eu coloco aqui foi que perguntaram a ela, desde que aqui vos encontrais, com a forma que tinhas na terra, é pelos olhos que nos vedes? E ela vem dizer que não, que nós sabemos que o corpo perispiritual, a visão não está restrita nos olhos do corpo perispiritual. E ela confirma isso, dizendo, não, o espírito não tem olhos, só me encontro sob minha última forma, para satisfazer as leis que regem os espíritos quando evocados, e são obrigados a retomar aquilo a que chamais perispírito, tá? Então ela diz que finaliza dizendo que se sente feliz por contribuir com a obra. Morrer é uma alegria quando se pode ajudar o progresso, como ela podia fazê-lo naquele momento. Então, também aí é uma demonstração feliz de um desencarne, para que possamos trabalhar pelo bem, de modo a termos também um desencarne feliz. Depois nós vamos ver agora, na verdade, depois não, agora, vamos ver o item Os Talismãs. O que nos fala Kardec aqui? Diz que o senhor M, não sabemos o nome dele, é chamado de senhor M, ele tinha comprado uma medalha
e que essa medalha tinha um aspecto da prata, mas sobre as duas faces havia uma porção de sinais gravados em baixa relevo, entre os quais se notavam planetas, círculos entrelaçados, um triângulo, palavras ininteligíveis e iniciais em caracteres vulgares. Diz aqui, tendo algo de árabe, tudo disposto de modo cabalístico, à maneira dos livros de magia. Então, o senhor M queria saber se aquela medalha fazia alguma coisa, tinha algum efeito, causava mal ou bem a alguém, e começou a perguntar de vários espíritos, de vários médiuns. E as pessoas, os médiuns, começaram a dar respostas contraditórias. Uns diziam, diz aqui, um dizia que a senhora J, médium sonambúlica, dizia que possuía o poder especial de atrair os espíritos e facilitar as evocações. Um outro diz aqui, autor de uma série de comunicações, diz ter recebido como médium da Virgem Maria, que ele disse que aquilo era uma coisa maléfica, própria para atrair os demônios. E havia outro médium também, dizendo que a medalha tinha uma virtude magnética e poderia provocar o sonambulismo. Então, 3 situações ali contraditórias. Aí foi buscar Kardec, apresentou a medalha a Kardec, perguntando exatamente qual a opinião pessoal dele sobre isso. E ele vem nos dizer aquilo que nós já sabemos, que os espíritos, eles são atraídos pelos nossos pensamentos, não por um objeto material, que são os nossos pensamentos, as nossas simpatias, que atraímos ou repelimos os espíritos. E que acreditar em talismãs, isso, na verdade, não condiz com o que a doutrina espírita nos orienta, que isso é um caso, decorre de casos de superstição, que durante muitos séculos a história vem nos mostrando, mas que, em decorrência das informações da doutrina espírita, não cabe isso. E aí Kardec faz uma única ressalva, que ele diz o seguinte, que as pessoas que são magnetizadoras, ou seja, os magnetizadores, e Kardec estudava sobre o magnetismo, os magnetizadores podem impregnar com o seu magnetismo determinados objetos. E, em função daquele magnetismo temporariamente presente naquele objeto, é possível você causar, por exemplo, uma hipnose, um sonambulismo, mas não é o objeto em si, é o magnetismo que foi temporariamente ali direcionado para aquele ambiente, para aquele objeto. E aí isso é possível acontecer, mas isso acontece quando uma pessoa que é magnetizadora, um magnetizador, realiza esse processo. Só nessas situações é que se pode colocar ali a conta de algum efeito, mas não o objeto em si e o magnetismo que lhe foi colocado. Então, Kardec começa falando aqui dizendo: os espíritos são atraídos ou repelidos pelo pensamento e não por objetos materiais, que nenhum poder exercem sobre eles. Os espíritos superiores condenaram o emprego de signos e de formas cabalísticas. Ele diz: o espírito que atribui alguma coisa nesse sentido a objetos, ele diz, revela a própria inferioridade, quer quando age de boa fé ou por ignorância. Então ele diz, os sinais cabalísticos lembram crenças supersticiosas, nascidas no tempo da ignorância. A forma mística e ininteligível de tais emblemas na medalha tem o objetivo de os impor ao vulgo, sempre inclinado a considerar maravilhoso aquilo que não compreende. Então, quem olha acha que tem algum efeito, mas na realidade não o tem. E aí ele faz a ressalva do magnetizador, quando ele diz: já o mesmo não se dá com um objeto magnetizado, pois, como se sabe, tem o poder de provocar o sonambulismo ou certos fenômenos nervosos sobre a economia orgânica, mas então a virtude de tal objeto reside unicamente no fluido de que se acha momentaneamente impregnado e que assim se transmite por via imediata e não na forma, nem cor, nem principalmente nos signos de que possa estar cheio.
mostrando, então, que o magnetizador pode fazer isso momentaneamente com o objeto. E aí, ele repete, dizendo exatamente o seguinte: regra geral, para os espíritos superiores, a forma nada é, o pensamento é tudo. Todo espírito que liga mais importância à forma que ao fundo é inferior. E aí foi interessante que, não obstante, deixa eu ver só se tem mais alguma coisa aqui. Desnecessário dizer que ele também se aplica a outros meios empregados supersticiosamente, como preservativos de doenças e acidentes. Então Kardec falou que, em relação aos talismãs, tanto nessas situações como aqueles que dizem que serve para curar, prevenir doença, tudo é uma questão de superstição. Mas o senhor M, dono da medalha, ainda pediu que ele falasse com algum espírito para perguntar, que ele queria saber. E aí, quem veio em resposta? O espírito de São Luís. E ele diz exatamente, ele confirma tudo o que Kardec disse, dizendo: fazeis bem, não admitindo que os objetos materiais possam ter qualquer virtude sobre as manifestações, tanto para as provocar, quanto para as impedir. E aí foi perguntado a ele com que objetivo aquela medalha foi feita. E ele diz: com o objetivo de chamar a atenção das pessoas capazes de crer nisso. Mas repete o que Kardec falou: só por magnetizadores é que ela poderá ter sido feita com a intenção de magnetizar e adormecer um sensitivo. Os signos são mera fantasia. Vejam que nem todo mundo consegue ser influenciado pelo magnetismo de um magnetizador. São pessoas mais sensíveis que se deixam influenciar, despertar ou adormecer. Como nós sabemos disso, a nossa história nos traz aí informações nesse sentido. E hoje em dia, na humanidade, tem essas pessoas que conseguem hipnotizar outras. Então, são realmente magnetizadores que têm esta habilidade. Então, aqui é interessante, mais uma vez, porque Kardec nos fala sobre o magnetismo e nos ensina que nós não devemos crer no poder de certos objetos. Tudo está na mente. Então, se nós queremos atrair alguém, é a nossa mente, o nosso pensamento que o faz. E se nós queremos afastar alguém, igualmente é o nosso pensamento que o faz. Aí depois nós vamos no item problemas morais. Aqui é o item suicídio por amor. E aqui Kardec traz um caso que ele traz também no livro O Céu e o Inferno, onde ele conta que havia um casal, eles estavam prometidos um ao outro, mas que num determinado momento houve uma discussão num jantar, enfim, estavam na casa dela, eles tiveram ali um desentendimento, se não me falha a memória, foi durante um jantar, foi durante isso, quando eles estavam numa ceia, tiveram um desentendimento, saíram de lá brigados e terminaram, em função daquela discussão, terminaram a relação. E aí, no dia seguinte, o noivo, voltou à casa, pediu desculpas, enfim, tentou retomar o relacionamento. E ela não quis, de jeito nenhum, não quis. Ele, passado alguns dias, voltou, bateu na porta da casa dela, pediu para voltar e ela manteve-se firme, no sentido de que não iriam mais ficar juntos e que o término era definitivo. E naquele momento, então, ele, ainda do lado de fora da porta, ele se suicidou. Ela até ouviu um barulho assim, sufocado, como se tivesse alguma dor, alguma coisa caindo. Ela imaginou que ele tivesse sentado ali na porta e ela disse que não ia abrir de jeito nenhum. E aí alguns vizinhos, pessoas começaram a passar ali na frente e viram aquela pessoa desfalecida. E aí chamaram a atenção, bateram na porta e viram realmente que ele havia se suicidado e estava morto. E aí o que aconteceu? Este noivo, este rapaz, foi evocado por Kardec. E durante esse diálogo,
ele, na verdade, ele nos traz algumas informações interessantes. Primeiro, ele realmente foi perguntado, e eu vou trazer aqui para vocês algumas perguntas, dizendo o seguinte: foi perguntado, na verdade, a São Luís. Ele foi evocado também, mas São Luís foi evocado também para dar algumas informações sobre o acontecido. Então, foi perguntado se ela tinha alguma responsabilidade na morte, se ela de alguma forma tinha causado essa morte. E aí diz o seguinte: foi perguntado, a moça, causa involuntária da morte do amante, tem responsabilidade? E o espírito de São Luís diz, sim, porque não o amava. Aí Kardec pergunta, assim a culpabilidade consiste em ter nele alimentado sentimentos de que não partilhava e que foram a causa da morte do rapaz? Aí São Luís diz, sim, isso mesmo. Mas nós sabemos, a responsabilidade é sempre proporcional à falta. Então, diz aqui, não deve ser tão grande a falta dela quanto se tivesse, de caso pensado, provocado a morte. E São Luís confirma, ela não tinha intenção de causar a morte, mas era de uma certa maneira, foi dito por São Luís que ela já não gostava dele, ela esperava ali, ele estava esperando o momento para terminar, e o momento veio naquela discussão. Mas, de uma certa maneira, ela iludiu o rapaz em relação àquele sentimento que ela não tinha. Aí diz o seguinte: o suicídio dele terá uma escusa no desvario em que a moça o mergulhou. O nome dele era Luiz e ela era Vitorina. E São Luís diz: sim, porque seu suicídio provocado pelo amor é menos criminoso aos olhos de Deus que o do homem que quer livrar-se da vida por covardia. Então, nós já percebemos aqui que Deus, ele analisa tudo. Até a nossa culpabilidade num ato como suicídio varia. Nem todos têm a mesma responsabilidade. E aqui ele está dizendo, um suicídio por amor tem um peso, tem um olhar diferenciado, como ele diz aqui, é menos criminoso. Não deixa de ser um crime, porque infringe as leis da vida, as leis de Deus. Mas é menos criminoso, é um atenuante em relação à responsabilidade das pessoas. Aí, isso são as informações trazidas por São Luís. E quando eles evocam Luís, o espírito, não agora São Luís, mas Luís, o espírito, ele diz, ele volta, ele vem, diz que Vitorina era uma ingrata, que ele errou em matar-se por ela, pois, na verdade, ela não o merecia. E que mais? Que mais que foi dito? Ele disse o seguinte, que na verdade ele não a amava sinceramente, ele tinha paixão por ela, que se a tivesse amado com pureza, não teria querido magoá-la, como ele agiu naquele momento durante a discussão. Ele diz, na verdade, que não tinha intenção prévia de se matar. Isso também conta como uma atenuante em relação ao suicídio, quando há um planejamento prévio e quando é algo movido por uma emoção de momento. Então, ele diz aqui, foi perguntado a ele, ao chegar à porta da casa dela, tinha a intenção de se matar? Caso fosse recusado, e ele disse não, nem pensava nisto. Não a supunha tão obstinada, somente quando vi sua teimosia que fui tomado por uma vertigem. E aí ele diz: parece que você não lamenta o suicídio, senão porque ela não o merecia. Esse é seu único sentimento? Aí ele diz: neste momento, sim, ainda me acho perturbado. Parece-me estar à sua porta. Sinto, porém, algo que não posso definir. Então, vejam que ele ainda se encontrava no estado de perturbação. Ele se via ali na porta dela, como se ele estivesse repetindo aquele ato. Como nós dissemos, é normal os espíritos suicidas reverem, vivenciarem novamente o ato suicida. E era o caso dele, ele se via novamente ali na porta da casa dela. Tá? Uma informação aqui que
eu queria colocar para vocês é que não consta exatamente aqui com que ele se matou, tá? Só diz que realmente viram que ele, depois que ele que encontrou, perceberam no chão o corpo pálido e inanimado. Ah, tá aqui. O moço infeliz havia enterrado no peito a faca de sapateiro e o ferro ficara na ferida. Ele trabalhava com isso, então ele andava com esse material, tá? Foi dito aqui exatamente que ele diz aqui, ele era sapateiro, então ele andava com aquele material. Porque pode parecer, pô, mas se ele não tinha intenção de se matar, como é que ele tinha algo que poderia feri-lo e matá-lo? Então parece que ele estava ali tendo a intenção disso, mas era o material de trabalho dele, tá? Ele já andava com esse material e acabou utilizando naquele momento para cometer o suicídio. Então, ele diz que ele fez mal, que ele devia tê-la deixado tranquila, que ele foi fraco e que agora ele sofre as consequências. E ele diz: a paixão cega o homem e o arrasta a praticar tolices, só o compreende demasiado tarde. Tá? Então, ele diz que ele, na verdade, naquele momento, ele é infeliz, era infeliz e sofria. E ele reafirma: parece-me estar ainda à sua porta, que ingrata. Não me faleis mais disso, não quero mais pensar. E aí ele foi embora, certo? E com isso finaliza Kardec, então, os esclarecimentos em relação à conversa, o diálogo com o espírito de Luís, não São Luís, mas o Luís que se suicidou, certo? E aí vamos para o nosso último ponto, que fala sobre observações sobre o desenho da casa de Mozart. Aqui, na verdade, meus queridos amigos, eu vou trazer para vocês novamente o desenho da casa de Mozart e o que Kardec comenta aqui, tá? O comentário de Kardec aqui é só para reforçar que o médium que trouxe esses desenhos não estava ali consciente ou de forma propositada trazendo aqueles desenhos. Porque ele diz o seguinte: Kardec começa esse item dizendo: um dos nossos assinantes escreveu as linhas seguintes a respeito do desenho que publicamos no último número, que é esse desenho aí. E aí ele diz o autor do artigo, isso quem estava escrevendo, dizendo que no artigo havia trazido por Kardec nos números anteriores, tinha a informação: a clave de sol é ali repetida com frequência. E coisa original, nunca a clave de Fá. E aí responde a pessoa, dizendo que parece que os médiums, os olhos do médium, não tinham visto todos os detalhes do rico desenho executado por sua mão, pois que um músico havia assegurado a quem estava escrevendo essa carta para Kardec que é fácil reconhecer, direta e invertida, a clave de Fá. Então, clave de Sol é essa daqui, que constava como tendo, certo? Então, clave de Sol aqui. A clave de Fá, que é essa que segundo Kardec havia dito, não constava, nunca a clave de Fá, tá? E aí ele diz que é fácil reconhecer a clave de Fá na ornamentação da base do edifício, no meio da qual mergulha o talão do arco de violino. Então, nos leva a crer que seria por aqui, nessa área aqui, ó, aqui aparece um violino, não sei, eu não entendo não tenho habilidade musical. Então, me parece que pode ser alguma coisa nessa área aqui, mas eu não consigo identificar. Mas, segundo essa pessoa que escreveu para Kardec, essa clave de Fá estaria, como ele diz, aqui, direta e invertida. E ele ainda diz mais. Diz assim como no prolongamento dessa ornamentação à esquerda, a ponta da tiorba. Então, alguma coisa também para cá ele consegue identificar essa clave de Fá. E aí ele diz: na opinião do mesmo músico, a forma antiga da clave de Dó, então é essa aqui, ó, clave de Dó,
aparece também nas lajes próximas da escadaria da direita. Seria alguma coisa aqui, ó. Aqui é a escadaria, alguma coisa também para cá. Eu também não consigo identificar. Nem Kardec, nem o médium havia conseguido. Então, o que Kardec observa aqui? Ele diz o seguinte, que ele acrescentou essa observação com alegria e até satisfação, porque prova até que ponto o pensamento do médium ficou alheio à convicção, à confecção do desenho. E ele diz, examinando os detalhes das partes indicadas, reconhecem-se efetivamente as chaves de Fá e de Dó. A clave, na verdade, as claves de Fá e de Dó, com as quais o autor ornou inadvertidamente o seu desenho. Então ele diz, percebemos a ausência de qualquer concepção premeditada e de qualquer vontade do médium, que a sua mão, arrastada por uma força oculta, na verdade, ia promovendo um movimento irregular. E ele diz, um movimento tão irregular que não é um movimento usualmente realizado pelas pessoas que pintam. Então, ele diz o seguinte, que a médium, quando ela desenha naturalmente em estado de lucidez, é uma técnica completamente diferente. Então, diz o seguinte, que seria impossível seguir, quando trabalha sob sua própria inspiração em estado normal, as regras ou aquilo que realiza quando está em estado ali de transe mediúnico. Então, Kardec, na verdade, eu não sei aqui, não saberia mostrar para vocês onde estariam essas claves, porque eu realmente não consigo identificar, mas trouxe aqui para vocês, pode ser que vocês consigam, tenham familiaridade com isso e tenham mais facilidade para reconhecer. Mas o interessante é o fato de que mostra mais uma vez que o médium estava completamente alheio, tanto é que na primeira informação não traz essa notícia sobre a existência da clave de Fá e mesmo da clave de Dó, certo? E com isso, meus queridos amigos, nós vamos finalizando a nossa aula de hoje. Na próxima aula, vamos iniciar o mês de outubro de 1858. Vamos estudar obsedados e subjugados. Vamos ver se tem mais algum item ou será só este que nós vamos estudar na nossa próxima aula. É exatamente só este: obsedados e subjugados. Perfeito? E com isso, meus queridos amigos, nós vamos finalizando mais um estudo da Revista Espírita. Muito obrigada pela sua presença. Se você gostou do nosso estudo, curta, nós agradecemos bastante. Se eventualmente você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários do vídeo que nós vamos responder para você com muito carinho. E se você acha que esta aula pode ser útil a alguém, compartilhe o nosso link. O nosso muito obrigada a você. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, com a permissão de Deus.